Melise, tá ok teu microfone aí, Melise? Ok. Tá, aí você quer essa apresentação aqui logo? Coloca só aquela foto, Aquela Kilvia, do imagem, né? fluxo. Que aí eu vou disponibilizar a nota técnica no grupo deles. Eu acho que Pronto. fica melhor. Então, eu vou parar essa apresentação aqui. Ok. Vou parar essa. E aí, a gente compartilha já já. Então, gente, boa tarde, né? Já são 12h30. Ixi, Maria, deixa eu... O celular aqui na Shopee, ó. Então, boa tarde para quem já chegou. Provavelmente a gente vai ter que ficar parando de vez em quando, porque vai ter os que chegam um pouquinho mais tarde, a gente vai ter que estar recebendo, né? Como a gente já havia combinado, todas as segundas-feiras nós vamos ter esses encontros breves para poder a gente fazer algumas atualizações, certo? Então, hoje a doutora Melise veio explicar. Deixa eu só desativar aqui o microfone de vocês, senão fica ruim. A doutora Melise pediu para explanar com vocês aí os tratamentos com a bezetacil, ok? Então, eu vou compartilhar aqui a tela que ela me pediu. Provavelmente eu não vou ficar vendo vocês, então, desativa os microfones, gente. Ok. E aí, o doutor João Vitor está aqui com a gente também, que é o nosso médico, que é responsável pelos protocolos do município. Então, toda semana o doutor João Vitor vai estar trazendo algumas atualizações, né, doutor? Se você pode se pronunciar aí, depois eu passo a palavra para a Melise, tá? Boa tarde, pessoal. Todos me ouvindo? Tá um pouco baixo. Boa tarde. Tudo ok? Estão me ouvindo melhor agora? Deixa eu tentar ver aqui que esse computador é todo complicado. Boa tarde. Melhorou? Pouco. Eu sei, gente, como se pronuncia aí. Agora tá ouvindo? Melhorou. Pronto. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar aqui, como a Silvia falou, a gente tinha no começo do ano essas reuniões para a gente falar um pouco a respeito dos fluxos do município, né? E aí, como teve novos colegas chegando, isso às vezes acaba gerando algumas dúvidas, né? Então a gente vai estar aqui sempre conversando, falando um pouquinho a respeito dos protocolos, das novidades que tem em relação à nossa ABS. Começaremos hoje com a doutora Melise. Se der tempo, ainda passo algumas coisinhas para vocês, mas já vamos fazer aí um cronograma para todo o restante do ano, né? Já iniciando 2026 também, mantendo essa frequência, esse fluxo. Ok. Doutora Melise, vou aqui compartilhar a tela e aí você já pode ficar à vontade, tá? Sejam todos bem-vindos. O meu é rapidinho. Boa tarde, gente. Sou Melise, farmacêutica da CAF. Alguns já me conhecem, a gente tem um contato mais próximo, outros ainda não. Tá todo mundo escutando? Beleza. Eu trouxe 2 pontos para conversar com vocês hoje. Na verdade, são só esclarecimentos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para questionar ou alguma outra dúvida relacionada à CAF, tá?
Eu trouxe para vocês hoje um fluxo novo da benzilpenicilina para o tratamento da sífilis, certo? Até então, como é que funcionava a nossa logística enquanto CAF? O Estado, ele cedia uma quantidade de benzilpenicilina mensalmente, e aí, conforme fossem aparecendo os pacientes de sífilis ou febre reumática, nós íamos usando desse estoque e depois só prestando conta com eles, tá? Só que essa logística, ela mudou. A partir desse mês agora, eu só posso solicitar tratamento, benzilpenicilina para o tratamento de sífilis. Único e exclusivamente para o tratamento de sífilis. E aí, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que enviar a notificação do paciente e a receita, tá? E a receita vale ressaltar no prazo de 10 dias, por se tratar de um antibiótico, para a CRES de Calcaia, e só assim eles vão disponibilizar a medicação para o paciente. Então, assim, provavelmente não tem estoque, né, livre demanda na CAP, para esses pacientes de sífilis. Denise, e os pacientes de febre reumática, os outros pacientes, enfim, eu não vou estar conseguindo mais enviar estoques de benzilpenicilina, né, para as unidades básicas. A gente está vendo uma quantidade mínima para o município possa adquirir, já fazendo um levantamento desses pacientes de febre reumática que nós já temos, certo? Então, assim, os pacientes de febre reumática vão ser enviadas as receitas, as prescrições, e vai ser feito pelo sistema do município, a solicitação. E aí a gente vai tentar atender esses pacientes. Se for sífilis, realmente tem que ser notificado e enviada a receita para a gente poder solicitar a benzilpenicilina na CRES de Calcaia. Tá certo? Eu estou explicando isso porque, assim, vai demorar mais um pouco a logística, né, da entrega dos medicamentos. E aí, para que surjam dúvidas, vocês já estão cientes de como é que está funcionando. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, eu tenho só uma pergunta. Cortou um pouco, só para confirmar. Então, vai ser penicilina para os que têm febre reumática. A Ellen do Croatão está falando. Penicilina para os que têm febre reumática para ser disponibilizado pelo município. Para sífilis, vai ser, né, do lado de Calcaia. E aí, se, por exemplo, for um faringoamidalite que a gente vai usar bezetacil, não é mais pelo município. Não vai mais. Aí tem que particular, né? Comprar, no caso. Isso, e a gente não vai conseguir deixar estoque na unidade básica, né, que nem, principalmente os do terceiro turno, geralmente a gente deixava uma quantidade mínima, né, e aí agora a gente não vai conseguir mais deixar esse estoque nas unidades, tá certo? Tá certo. O outro ponto para vocês seria, só para esclarecer, sobre as insulinas, tá? A gente está recebendo muita reclamação, inclusive até na ouvidoria, de que os pacientes que fazem uso da insulina Lantus e a insulina Apidra, né, ou Novorapid, que eles antes, essas insulinas, fazem parte da atenção secundária, né, e aí como é que era a dispensação dela? O paciente só chegava com a prescrição do especialista e recebia na recepção da CAF normalmente, né. Só que agora também ela migrou da atenção secundária para o abençoado do componente especializado. Então, todos os pacientes de Lantus, Apidra, Novorapid, todos vão para o componente especializado. Então, tem que fazer aquele cadastro, né? Todo o cadastro burocrático com os exames, prescrição do especialista, para a gente enviar a documentação para o Estado e solicitar a insulina. Aí, o que está acontecendo? Os pacientes estão indo na CAF, pegar a insulina, a gente está explicando que precisa cadastrar, mas ainda estão saindo com dúvidas e eles estão dizendo muito que a insulina está faltando. Não é que esteja faltando, é porque ela não está mais disponibilizada a dispensação, a livre demanda, né? Só mediante o cadastro. Aí, se surgir essa dúvida para vocês também na atenção básica, para vocês também estarem cientes. Além disso, a insulina em pH irregular está também saindo a transição, né, da caneta reutilizável para a caneta permanente.
ou a descartável para a caneta reutilizável. Aí todos os pacientes que usavam a NPH, a caneta e a regular, também estão migrando. Todo mundo está recebendo uma caneta reutilizável permanente, assinando um termo, tá certo? Se responsabilizando por essa caneta, porque, assim, a princípio, como ainda está processo de cadastramento e recebimento dessas canetas, a quantidade ainda que nós estamos recebendo é mínima. Então, nós estamos priorizando os pacientes à troca da caneta. Já recebemos algumas reclamações de canetas quebradas, canetas perdidas. Então, a princípio, eu ainda não tenho como repor essas canetas. Tá? Estamos esperando uma nova remessa do Estado para que a gente possa fazer a reposição para esses pacientes. Ah, Melisa, aí o que é que eu faço? O paciente perdeu a caneta dele. Ele vai utilizar o frasco enquanto chega uma nova caneta, porque, infelizmente, a caneta descartável, ela não é mais disponibilizada. Inclusive, nós nem temos mais em estoque. Tá certo? Aí surge muita dúvida, porque aí eles quebram a caneta, não recebe, porque só o refil não vai servir de nada. E aí eles dizem, tá faltando a minha insulina. Não é que esteja faltando, é porque realmente ele vai ter que esperar, né, o novo abastecimento da caneta reutilizável utilizando o frasco. Tá certo? Alguma dúvida? Pronto, o que eu ia trazer para vocês hoje era basicamente sobre isso, tá certo? Gente, é importante que quem esteja aqui, tem 19 pessoas, né? Estejam atentos a isso, porque assim, depois ficam perguntando as coisas que a gente já comunicou aqui, tendo a oportunidade de tirar dúvida diretamente com a Melise. Né? Então, assim, a Melise trouxe aí a questão da bezetacil, né, que agora é só para quem está em tratamento de sífilis, e para poder ser liberado tem que mandar uma cópia da notificação para ela, não é isso, Melise? A notificação e a receita. E aí ficar atento também que ao prazo da receita dos 10 dias, né? Porque assim, se chegar após esse prazo, provavelmente eu vou pedir para renovar a receita, porque lá na CRES ainda, porque a CRES não aceita, na verdade eu não vou nem enviar, né? Porque eu sei que eles não vão aceitar com a receita vencida com um prazo maior do que 10 dias, tá certo? Pronto. Então, a Lidiane está pedindo alguma coisa aí, Melise. Deixa eu ver aqui no chat. Pronto. Os pacientes de febre reumática, a gente já tem um levantamento mais ou menos desses que fazem o tratamento, né? E aí, quando for enviar um novo paciente, vocês enviam a prescrição e faz a solicitação pelo sistema do almoxarifado da CAF, sem ser pelo Horus, tá certo? Que aí a gente vai fazer a aquisição, a compra direta para esse paciente. E aí eu fico mandando mensalmente, tá bom? Ok. Então, só recapitulando. Douglas, quer falar? Do hospital também vai acabar? Como? Não, do hospital eu não sei te dizer o fluxo, mas assim, acredito que não, tá? É porque assim, na verdade, a benzopenicilina, ela só é disponibilizada pelo SUS, né, pelo Estado, no caso, para sífilis. Não existe nem essa dispensação para a febre reumática, né? Só que aí, como a gente já tem vários pacientes, né, sendo atendidos, o município já tem esse histórico para atender esses pacientes, a gente resolveu permanecer com eles, né? Mas, teoricamente, a dispensação pelo Estado para solicitar é única e exclusivamente sífilis mediante a notificação. Até hoje apareceu um caso, né, o esposo não deu para a gente, mas foi solicitado, foi feita a prescrição para ele também, nem nesse caso, aí no caso seria para o esposo para comprar, né, eu não teria como solicitar pelo Estado essa medicação. Quer dizer que o tratamento da gestante não garante o do parceiro? Não. Cruz, credo. Não. Só que aí, o que a gente... Como é que o Estado vai fazer uma besteira dessa se para o tratamento da gestante ser garantido como satisfatório, a gente tem que fazer o tratamento do marido? Só que para o Estado, ele não tem notificação, então, teoricamente, a medicação não é dispensada para ele. Só que é isso que eu quero explicar.
Como a gente já está fazendo a aquisição para febre reumática, esses pacientes também vão ser dispensados juntos, entendeu? Porque eu não posso, não faz sentido, justamente. Não faz Entendeu? sentido, porque eles não vão comprar, né? Pois é, Então, assim, vai ser a realidade do nosso município, que fique bem claro, porque, no geral, os demais municípios provavelmente não vão trabalhar assim, não tem, porque a gente vai ser fornecendo, mas Por isso, por isso que eu perguntei do hospital, porque lá tem, né? pois é. Aí se vem da CAP, vem de onde? a questão do hospital é porque aí o município só pode adquirir para a atenção primária, para a atenção secundária não, porque é gestão do Praxis, né? Não é porque assim, gestão da secretaria. A gestão da secretaria é só atenção básica. Por isso essa restrição. Ela não pode pedir para outras patologias, porque ela só mexe com a atenção primária. A atenção secundária, no caso da rede urgência e emergência, é competência do Praxis. Não é entendi. Então não vai acabar no hospital. Porque às vezes eu tenho paciente com paragamitalite, eu mando para o hospital. Pronto. Então, Entendeu? Hospital e UPA é a medicação deles. Então, a questão de licitação, tudo é deles. Não tem nada a ver com a Melise. Certo? A Melise faz da atenção primária. Por isso que ela está trazendo para a reunião. Porque na atenção primária, o SUS só cobre para tratamento de sífilis em gestante. Não é isso, Melise? E aí, por conta disso, a gente só vai poder dispensar mediante a notificação e a requisição, que tem que ter uma data menor do que 10 dias para ela poder solicitar ao Estado, certo? E aí o Ou então, qualquer outra patologia, né? Eu estou com um paciente com caso clínico tal, diferente da febre reumática ou da sífilis, infelizmente, né? Não vou ter muito o que fazer para esses pacientes, é direcionar para o hospital mesmo, viu? Entenderam? Se o paciente não se enquadrar na febre reumática e sífilis em gestante, ou companheiro da gestante, né, que no caso a gente vai por recurso próprio, né, se não for esses dois casos, o paciente deve ser encaminhado para o hospital, porque lá ele vai ter o tratamento pelo hospital, não pela atenção primária, ok? E a segunda coisa que ela falou foi, que agora esqueci, Melise, era das insulinas, né? As canetinhas. Primeiro a Lantus e a Pidra, a migração, né, delas para atenção secundária por componente especializado, e as canetas reutilizáveis. O paciente precisa assinar o termo, né, se responsabilizando, e que realmente precisa se responsabilizar, porque, a princípio, né, não vai ter reposição dessa caneta. Eu não posso nem dar prazos ainda de quando que nós vamos receber uma nova remessa, porque a gente fez uma programação, né, tipo, eu enviei para eles uma informação de quantitativo de acordo com os pacientes que nós tínhamos, só que entra paciente todos os dias, né, e esses pacientes novos, eles vão aguardar utilizando o frasco, enquanto chega uma nova remessa de canetas. Tem algum especialista aqui no município que faz ME da Lantus? Como é? Desculpa, eu não escutei. Tem algum especialista lá na Policlínica de São Gonçalo que faz a prescrição de Lantus? Tem endócrino aqui ainda? Não, geralmente, os pacientes que a gente tem são particulares, mas são Mas ele pega o papel lá na CAP para levar para o particular? Geralmente o particular também tem, porque como a gente é especialista, o programa ele não restringe rede pública, ele aceita do particular, mas desde que seja especialista. A pergunta aí, a Márcia Trânia, se posiciona, Márcia Trânia. Nós temos ainda, como o doutor Douglas disse, né, perguntou, endocrinologista na Policlínica Municipal de Calcaia, mas também nós temos a nossa fila, que não é pequena. Diria que não. A grande demanda da gente é particular, realmente. Anos esperando na fila de pacientes. Mas só o endócrino, você só aceita o carimbo do endócrino? Eles só aceitam endócrino.
Mas assim, são critérios, né, de acordo com os protocolos mesmo do programa, tá? Ele é cheio de particularidades, valores de referência dos exames, a questão da dapaglifosina acima de 65 anos, as particularidades que vocês já têm um pouquinho de conhecimento também. Mas qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, viu, sobre medicação ou sobre o cadastro dos pacientes, pode entrar em contato comigo que a gente tenta resolver da melhor forma possível. Gente, eu coloquei aí no chat o linkzinho da frequência para vocês preencherem, tá certo? Aí, então, assim, com a Melise nós já estamos ok. Alguém, se tiver dúvida, pergunta depois, que agora o doutor João Vitor já pode iniciar algum assunto mais rápido, né, doutor? Porque aí teve a questão da Melise, tá? Melise, brigadão pela participação aí. Assim, Nada, preenche teu dado lá na frequência, viu, Xona? Deixa eu ver aqui. Vou estar aqui compartilhando. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui? Tá ótimo. E o áudio também. Pronto, perfeito. Vamos falar aqui rapidamente a respeito aqui da questão dos fluxos das referências aqui na APS. A gente vem encontrando já há algum tempo essa dificuldade na questão da regulação em relação à questão dos encaminhamentos, né? E isso vem fazendo com que a gente acabe tendo que devolver algumas referências, enfim, gerando até algum desconforto com alguns colegas. E aí eu trouxe hoje aqui essa apresentaçãozinha rápida, mostrando alguns exemplos do que a gente vem enfrentando no dia a dia, para que vocês tenham mais ou menos a noção do que está acontecendo. De antemão, quando a gente devolve uma referência, a ideia não é que a gente esteja achando ruim, querendo brigar, que a gente esteja querendo menosprezar o colega, não, pelo contrário. Porque geralmente o que acontece é que não tem informações suficientes para a gente poder fazer uma qualificação adequada. Então, a gente devolve para o paciente para ele avaliar ali junto ao protocolo o que é que está faltando. Se está faltando informações ou se aquele paciente não se enquadra, enfim. E aí, até a doutora Lara falou, seria interessante que te mandasse explicando por que está mandando. Pois é, futuramente a gente quer que isso aconteça. Entretanto, hoje em dia, a gente vê um volume muito grande de referências que são devolvidas e a gente não consegue fazer uma avaliação nominal para cada um, dizendo por que está devolvendo essa ou aquela outra. Mas a gente deixa sempre a vocês a vontade para perguntar. Entre em contato, doutor, você me devolver essa referência, qual é o motivo, por quê, o que é que tem que fazer, e aí a gente sempre conversa e determina o que deve acontecer. Algumas vezes acontece da gente errar e dizer, não, realmente essa referência aqui não era para ter voltado, não, era para ser marcado, manda de volta. A gente já dá preferência à marcação. Mas a gente sempre está aí para discutir, tá certo? E aí uma das coisas que eu queria com vocês era assim, sempre que falar em referência, a gente precisa saber se existe uma indicação correta de mandar essa referência. E antes de fazer, eu acho que é extremamente importante a gente responder 3 perguntas. Primeira delas, o diagnóstico ou a suspeita se enquadra no perfil profissional ou do exame? Por exemplo, aquele paciente, ele é para ir para o neurologista? Aquele paciente realmente precisa de uma tomografia? Aquele paciente realmente precisa de uma endoscopia, por exemplo? Foi realizada a investigação completa na APS? Ou seja, eu fiz todos os exames que seriam necessários na APS, toda a investigação, e realmente, a partir de agora, tem que ser com um especialista? Ou então, cheguei a um diagnóstico, a partir de agora, tem que ser com um especialista? E a terceira pergunta é, o resultado do exame ou a avaliação que eu vou pedir do especialista vai mudar a conduta desse paciente? Porque se o resultado do exame não vai mudar a conduta, esse exame é irrelevante. Se a avaliação do especialista não vai mudar o segmento daquele paciente, aquele segmento é irrelevante, aquele encaminhamento. Teve um caso agora que eu até conversei com o Dr. Douglas, ele entrou em contato comigo, um paciente estava sendo encaminhado para o neurologista devido a um histórico de epilepsia, só que o paciente estava tomando a medicação ok, estava estável, sem crises, tudo ok. Então, assim,
vou encaminhar esse paciente para o neurologista para quê? O paciente está estável, está bem, está sem crise, então vamos mandar ver. A gente só vai perder uma vaga do neurologista se esse paciente for encaminhado. E tendo as indicações, a gente vê o que a gente chama de descritivo mínimo, né? Ou seja, sinais e sintomas com início, duração, padrão, não existiu sintoma, agora tem, piorou nos últimos dias, está constante, não está. Tratamento já realizado, o paciente já fez uso do medicamento X, o paciente já fez uso de fisioterapia, o paciente já fez uso de psicoterapia, está fazendo uso de amitriptilina, por exemplo. É importante que tenha no encaminhamento, na referência. Exames já realizados, o paciente fez endoscopia em 2014 que deu exame tal, o paciente fez uma tomografia tal, o paciente fez um raio-x e tal dia que deu tal coisa. Algum laudo médico, o paciente já tem diagnóstico de TEA pelo neurologista fulano de tal, por exemplo. E o motivo do encaminhamento, que geralmente está no local do CID, né? Qual é o possível diagnóstico? Porque a partir daí, a gente consegue ver se aquilo ali está de acordo ou não com o que é para ser. Por exemplo, no caso, essa semana a gente andou devolvendo algumas endoscopias e tomografias e gerou um certo alvoroço, alguns pedidos de reavaliação, enfim. E aí, para a gente ver se o paciente, por exemplo, a suspeita diagnóstica é uma DRGE, a endoscopia vai ser pedida em um determinado momento. Se é gastrite, a endoscopia ela é pedida em outro momento. Então, é importante que vocês coloquem o diagnóstico correto, para que a gente possa entender o porquê que está sendo colocado aquele exame naquele momento. Vou mostrar para vocês aqui alguns modelos do que a gente vem recebendo de encaminhamento, que são antigos, e os profissionais que nem trabalham mais aqui no município. Mas é importante vocês entenderem, quando a gente fala de indicação correta, de que se foi realizado, se aquilo vai mudar. Por exemplo, isso aqui, paciente feminino, 9 anos, solicitando uma endoscopia, e aqui tem escrito, paciente pediátrica pré-adolescente com quadro de rouquidão crônica e progressiva, mais aumento de região cervical. Motivo, exame especial de rastreamento de transtornos mentais do comportamento. Ou seja, o diagnóstico não condiz com o exame, e até mesmo se a gente for considerar aqui a questão do exame que foi solicitado, a história clínica não seria iniciar uma endoscopia, principalmente se tratando de um paciente de 9 anos. E a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, que vai pedir uma endoscopia, assim, sem critério para crianças, no caso desse aqui, de 9 anos. Esse outro caso aqui, paciente de 7 anos feminino, solicitando uma consulta com otorrino sobre o diagnóstico de exame de ouvidos e audição, e no encaminhamento tem, genitora relata redução da acuidade visual progressiva. Então, foi colocado no profissional, foi colocado na hipótese diagnóstica, e a história não condiz com o que foi solicitado. Tem mais um outro aqui, paciente masculino de 51 anos, paciente pertence com dor acentuada em ombro esquerdo, de caráter mecânico, com sinais de parestesia e irradiação para membro ipsilateral e dorso. Fez ultrassom em janeiro, evidenciando lesões de tendinopatia de bíceps, em supraespinhal e infraespinhal, além de bursite, subacromial e subdeltóide. Aí o CID tem aqui, bursite de ombro, solicitando a tomografia de articulares. Então, assim, o paciente já tem o diagnóstico, o paciente já fez ultrassom, o diagnóstico ultrassonográfico está de acordo com o diagnóstico clínico. Qual é o intuito da tomografia? Ela vai mudar a conduta desse paciente? Não vai. Entendeu? Não, o paciente fez tratamento, enfim, fez fisioterapia, perdeu peso, não está mais tendo contato com aquela situação, repetiu o ultrassom, mudou outra coisa, fala um padrão inflamatório, alguma coisa que faça que a tomografia vá mudar a conduta, aí tudo bem, solicitado. Mas aqui já foi encaminhado o paciente com o diagnóstico, condizente com o que foi a suspeita clínica, solicitando tomografia. Só para revalidar o ultrassom, não faz sentido. Então, aqui, a solicitação do exame não vai mudar o segmento do paciente. Então, não tem por que esse paciente estar solicitando uma tomografia. Paciente com dor lombar baixa,
seria o diagnóstico. Paciente idosa portadora de hipertensão, tireoidopatia, transtorno afetivo bipolar, tosse não produtiva crônica, fala lenta e arrastada, leve confusão mental, hipocorada, com ausculta cardíaca apresentando bulhas hipofoneses e globalmente, hipofonese de bulha global. Paciente de 82 anos, solicitando uma tomografia de coluna lombo-sacra. Ou seja, eu acredito que ele ia passar esse paciente para um neurologista, alguma coisa assim. Toda a justificativa do procedimento não coincide com o quadro do paciente, muito menos com o exame. Então, o paciente que está com parte neurológica bem comprometida, segundo a descrição, solicitando uma tomografia de crânio. E o detalhe do paciente de 82 anos. Então, o que uma tomografia de crânio para um paciente com 82 anos, tomografia lombosacra para um paciente de 82 anos, vai mudar o segmento dele? Praticamente nada. Mais um aqui, solicitando uma tomografia de coluna, paciente com lombalgia mecânica com sinais de radiopatia e membro inferior direito, com diagnóstico neoplasia benigna de insetos e de outras partes do sistema nervoso central. Mais uma vez, o exame não condiz com a história nem com o diagnóstico. E, mais um aqui, tomografia de abdômen superior, paciente hipertenso, ex-trabalhista e ex-estilista, apresentando transaminases elevadas, mais de 3 vezes de ultrassom, mostra esteatose hepática com hepatomegalia. CID, hipertensão essencial. Quando a gente coloca isso aqui no sistema do Estado, por exemplo, o Estado vai negar, porque o CID não condiz com o quadro do paciente para liberar o exame. O exame pode até ser naquele momento que seja importante para o trato do paciente, mas o diagnóstico não condiz. Então, precisa estar relacionado os diagnósticos. E aí, falar um pouquinho aqui, essa semana a gente teve bastante problemas em relação à questão das endoscopias, e aqui seria, pelo Regula SUS, quais são as indicações de solicitar endoscopia no caso na APS, certo? Suspeita de neoplasia gastrointestinal, investigação de anemia por deficiência de ferro sem causa definida, pessoas com idade maior de 50 anos com dispepsia recente ou causa inexplicada, pessoa com dispepsia que necessita de terapia antiplaquetária ou anticoagulação, dispepsia não controlada com tratamento clínico otimizado, inibidor de bomba de pontos por 8 semanas e erradicação da Helicobacter pylori. Então, assim, muita gente estava fazendo encaminhamento dos pacientes fazia o tratamento de 8 semanas e aí não melhorava, já encaminhava. Pelo protocolo clínico, além do tratamento, tem que fazer a erradicação. A não ser quando é DRGE, que é como tem aqui, ó. Doença do refluxo gastrointestinal, não controlada com tratamento otimizável, que seriam com medidas comportamentais e inibidores de beta-blocos por 2 meses. Endoscopia para confirmar erradicação de H. pylori somente em paciente com úlcera péptica, certo? Então, o paciente que fez tratamento com H. pylori e teve úlcera péptica, solicita nova endoscopia. Mas se o paciente não tinha endoscopia, não adianta, não é indicativo pelos protocolos do Ministério da Saúde de solicitar uma nova endoscopia, tá certo? E aí, lembrando, o descritivo mínimo, sinais e sintomas, resultado do hematócrito hemoglobina se for caso de anemia, resultado de laudo de exames anteriores em caso de paciente que seja para repetir, de preferência também anexar endoscopia prévia à biópsia, se o paciente vai fazer terapia antiplaquetária ou anticoagulação, história familiar de neoplasia, se o paciente é dispepsia ou DRGE, porque isso faz diferença na questão do tratamento. Então, muitas vezes a gente estava devolvendo os encaminhamentos justamente porque não tinha um conteúdo mínimo para a gente poder fazer uma classificação e colocar esses pacientes em qual seria a prioridade de cada um deles. Aqui um exemplo. Paciente de 36 anos, masculinos, paciente com dor abdominal após a alimentação, com pioras após jantar, empachamento pós-prandial, há 3 meses, associado à perda de peso, sem melhora com IBP procinético. Então, paciente jovem, com sinais aqui compatíveis com gastrite, com exceção da questão da perda de peso. Só que quando você coloca perda de peso, não foi caracterizado quanto essa perda de peso. É o quê? 2 quilos em um ano?
3 quilos em um mês, 6 quilos em 15 dias. Então, isso faz total diferença. E assim, quando o paciente diz perdeu peso, mas perdeu quanto exatamente? Porque lembrando que o paciente está sentindo dor quando come. Então, ele vai, em algumas situações, comer menos. E aí tende a perder peso. É uma perda de peso que faz a gente pensar em câncer, um paciente de 36 anos. Então, isso tem que ser avaliado antes de pedir o exame. Então, esse paciente aqui, lógico, a depender da questão da perda de peso dele, seria um paciente que, depois do IBP que não melhorou, fazer o tratamento de erradicação da H. pylori. Paciente de 22 anos, empachamento pós-prandial, epigastralgia, gosto mais tarde pós-alimentação, náuseas e vômitos, sem melhora com IBP, solicitando endoscopia. Novamente, paciente jovem, sem, pelo menos não foi descrito sinais de alarme, histórico de câncer. Então, antes de pedir endoscopia, teria que fazer a erradicação da H. pylori. Se não melhorar, aí faz endoscopia, certo? Em relação à tomografia, lembrar que as indicações da tomografia geralmente é quando o raio-x está normal ou inconclusivo. Então, o primeiro exame a ser solicitado é o raio-x, no caso de TC de coluna lombar ou TC de coluna lombosacra. Oi, Gilda. Doutor João Vitor, como a gente já está extrapolando, né? Porque eu acho que a gente podia ficar só na endoscopia hoje e deixar a TC para a próxima reunião, pode ser? Pode ser. Porque aí a gente combinou de até uma hora, né? Doutor Rafael quer falar, alguém pode ter dúvida aí em relação à endoscopia. Então a gente fala da endoscopia e deixa os próximos para a próxima reunião. Doutor Rafael levantou a fila, levantou a mão primeiro e depois o doutor Douglas, tá? Boa tarde, tudo bom, doutor? Pronto, eu entendo a questão das regras que estão sendo feitas, mas eu queria só colocar um ponto de atenção que acho que acontece bastante e dificulta muito a gente médico do posto, que é a questão que essa questão dessa explicação deveria colocar também o pessoal da UPA, porque a gente recebe muitos pacientes que vêm já dizendo assim: não, o doutor da UPA falou que eu preciso de uma TC e eu preciso da TC e eu quero a TC. E se a gente explicar, olha, tem um protocolo a ser seguido, não porque eu tenho direito, e aí vai para reclamação, não sei o quê. Então, acho que essa explicação não deveria ser só nossa. Tinha que ser algo em conjunto com os médicos da UPA, ou então que eles não coloquem as condutas dele pra gente, entendeu? Fica meio complicado também seguir um protocolo baseado neles. Sim, professor, isso é uma coisa que a gente enfrenta mesmo, né? Infelizmente, a gente não está tendo contato direto com o pessoal do hospital, mas isso é uma reclamação já antiga, que a gente realmente, o pessoal já falam bastante a respeito disso, e a gente sabe disso na prática. Aqui, eu trabalho em Calcaia, a gente tem muito isso. Quando o paciente chega, eu explico para ele que não vai, não, mas eu tenho direito. Não, não tem direito. O SUS, ele não é para o que você quer, é para o que você precisa. Entendeu? Então, assim, se o médico lá da UPA achou que você precisasse, ele teria que ter pedido. Então, no caso, se ele não pediu, então, assim, eu lhe avaliando, não peço. Isso é o que eu digo para os pacientes, tá certo? Não estou mandando você falar isso, estou só exemplificando. Mas a gente pode ver realmente alguma coisa aí com eles. Marcelina quer até falar alguma coisa aí. Os demais, né, doutor João? A respeito disso, já foi orientado várias vezes, certo? Que os médicos da emergência, UPA e hospital, eles devem solicitar procedimentos, exames que vá seja de caráter da urgência e emergência daquele momento, para ser resolvido naquele momento. Se porventura ele identifica algum outro problema, né, acha interessante que seja feita uma endoscopia, por exemplo, ele vai fazer um recadinho, na realidade, né? O paciente procurar o posto de saúde para ser avaliado pelo médico da unidade. A gente sabe que chega muito pedido de ultrassom, de tomografia, de endoscopia e solicitação de consultas vindo desses médicos da urgência e emergência. Então, assim, quando chega para a gente devolve para a unidade, mas já explicando ao paciente e também o posto já foi orientado. Que aí vai caber ao médico da unidade saber se aquilo ali condiz ou não com a realidade que o paciente vai apresentar no dia da consulta. Não é só fazer uma transcrição, né?
Vocês, né, médicos, têm a alternativa, têm a possibilidade e né, pode dizer assim, não, marque uma consulta, vamos avaliar. Você está apresentando isso, e daí entrar dentro dos protocolos. Mas não pense que a gente fala, que a gente já conversou várias vezes com o diretor clínico do hospital, com a diretora administrativa do hospital, a própria secretária de saúde já várias vezes, para justamente tirar essa imposição que os pacientes chegam na unidade de saúde dizendo que o médico da emergência diz que é para mim fazer. Doutor Douglas? Pronto, deixa eu ver aqui. Bom, eu queria só que tu fale. Não tem indicação de fazer endoscopia para checar a erradicação de infecção de H. pylori? É isso? Pelo protocolo do Regula SUS, não. A indicação dele é que a endoscopia só seja para avaliação para erradicação de H. pylori em pacientes com úlcera péptica. A Sociedade Brasileira de Gastro, aí não, ela regula na parte dos particulares, né, que aí ela manda fazer. É tanto que todo gastro solicita a endoscopia novamente por 30 dias. Mas uma coisa que a gente precisa entender em relação ao SUS é a questão de quem define os protocolos, né? No caso, é o Ministério da Saúde junto com o Regula SUS. Então, às vezes, a sociedade vai dizer uma coisa e o Regula SUS vai dizer outra. Mas no caso aqui, ó, é porque a parte de cima diz exatamente, no caso, então, a gente só tem que especificar se é dispepsia ou refluxo, porque dispepsia não controlada com tratamento e e erradicação da H. pylori tem indicação de nova endoscopia. Certo. Então, às vezes a gente coloca exatamente isso, paciente com DRGE/dispepsia, realizou o tratamento para H. pylori dose dobrada de 2 meses, realizou o tratamento para dispepsia de doença do refluxo e realizou o tratamento para erradicação de H. pylori. Aí a gente pede endoscopia de controle e vem voltando exatamente, talvez porque não fazia o protocolo clínico deste item, mas o item de cima, ele pede endoscopia, apesar do tratamento da erradicação de H. pylori. Peraí, professor, vamos lá. Se o paciente tem dispepsia, você faz o tratamento com inibidor de prótons, não melhorou. Você faz a erradicação da bactéria, não melhorou, aí faz endoscopia. Mas o que é que a gente recebe? O paciente fez tratamento para H. pylori, solicita endoscopia para avaliar a erradicação. Não, são coisas diferentes. Ah, entendi. Mas no caso aqui, então, é só a forma como a gente tem que colocar. Dispepsia, tratou bactéria, tratou dispepsia e não melhorou. E não melhorou, exato, perfeitamente. Quando você diz para mim que está solicitando endoscopia para avaliar a erradicação de H. pylori, o que é que eu entendo? Tinha H. pylori, eu tratei, agora eu quero ver se matou mesmo. Não, não tem indicação. Entendeu? Agora, não, fiz o tratamento de IBP, fiz tratamento para H. pylori e o paciente continua com sintomas, aí sim. Porque a ideia da endoscopia, de forma original, é diagnosticar câncer, não é diagnosticar gastrite. Gastrite é diagnóstico clínico. E aí, por isso que se faz tratamento com IBP, se não melhorar, faz a erradicação, se não melhorar, com a erradicação, solicita a endoscopia. Pois é que às vezes, né, a gente, no caso assim, talvez é uma falta de comunicação, por causa disso, né, tem endoscopias voltando, e aí eu estou grifando a indicação, porque às vezes a gente fala assim, o paciente tem doença de dispepsia, mas fala só que ele tem azia e epigastrite, não bota enfaixamento, aí fica aquele ali, é dispepsia ou é refluxo? Aí volta, mas tem indicação, mas por conta de uma palavra comum, não perdeu peso, não seguiu dieta, entendeu? Aí volta. Isso, porque é o seguinte, entenda, eu não acompanho o paciente, certo? Eu não sei quem é o paciente, eu leio o que está lá. Então, o que é que o protocolo diz? Tratamento otimizado. O que é o tratamento otimizado? Dieta, IPP e, no caso, vamos supor aqui da gastrite, a erradicação da H. pylori. Se você não coloca isso para mim, eu não tenho como saber. E eu não tenho como, como é que eu posso dizer, qualificar. Quem vai precisar antes? Quem vai precisar depois? Não tenho como saber. Então, por exemplo, tem gente que manda, solicita DA. Certo? Esse paciente pode ser um paciente gravíssimo que esteja ali com sangramento,
varize esofágica, úlcera péptica, que tem que fazer de extrema urgência. Mas quando você coloca só solicita TDA, eu não sei o que fazer. E aí, quando a gente solicita, quando a gente devolve, não é no intuito de se punir, sabe, Douglas? Dizer assim, ó, você fez errado, refaça, você está errado, você está errando. Não, mas assim, eu preciso de mais informações para poder qualificar. E como você falou, às vezes uma palavra faz completa diferença. Fiz o tratamento, solicito endoscopia para avaliar a erradicação, é diferente do solicito endoscopia, o paciente não melhorou com a erradicação. São duas coisas completamente diferentes. Entendeu? E assim, falta muitas informações básicas que a gente fica difícil a gente avaliar. E como eu falei, a gente não está vendo o paciente, nem tem como eu avaliar todos os pacientes que são encaminhados. Eu chego lá, a massa dele está com 3 pastas, com 300 endoscopias para a gente avaliar. E aí fica até, como eu falei das outras vezes, faço convite a qualquer um de vocês que queira ir lá ver como é que funciona, avaliar comigo as endoscopias, não só endoscopias, exames em gerais, para vocês verem como é difícil a gente entender o que está acontecendo ali. Então, quanto mais informações vocês colocarem, melhor. E nos protocolos clínicos, no Regula SUS, nos protocolos de telesaúde, eles colocam lá o que é mínimo. Então, está em dúvida, vai lá, busca lá, vê qual é o mínimo e coloca, porque fica muito mais fácil a gente resolver. Claro, é o seguinte, se você me traz uma história que está tendenciosa de um paciente que está com câncer de estômago, mas você não colocou se ele fez dieta, eu não vou devolver por causa disso. Mas se eu tenho uma história que está assim, peraí, certo, ele fez um tratamento com IBP, só isso, fez dieta, não fez, perdeu peso, não fez. Então a gente sim, devolve para saber o que detalhe mais sobre essa história, para a gente entender se um paciente precisa logo, se um paciente que não precisa, para a gente poder definir, entendeu? Por exemplo, já teve caso da gente marcar um paciente, tá lá, a pessoa botou, paciente de 60 anos, hemoglobina de 7, sofre positivo, sentindo dor epigástrica. Pronto. Não precisou de mais história, porque ela colocou o que era essencial. Beleza, marcamos a endoscopia. Entendeu? Mas colocar aquelas coisas que são essenciais para a gente determinar se aquilo ali é para ser feito logo ou não. Tá bom? Gente, eu acho que já está na hora da gente terminar, né? Está terminando aqui o tempo, certo? Agradecer a todos aí pela participação. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar o vídeo da reunião. É a primeira vez que eu estou tentando gravar, então eu não sei. Mas aí, se eu conseguir, eu já disponibilizo para vocês. Agradecer ao doutor João Vitor e a todos, tá? Tenham uma boa tarde, um bom trabalho e até a próxima segunda. Okay? Boa tarde, pessoal. Se Deus quiser. Tchau, tchau.